Desejo a vocês boa tarde, né? Eu acho que é um momento muito importante de estarmos presentes aqui como família mesmo, como família salesiana que somos. Não somos simplesmente uma rádio, como se diz, está aqui em Fortaleza. Mas essa mesma família que está aqui em Fortaleza, ela está em 137 países. Os salesianos de Dom Bosco, hoje, essa marca, né? Salesiano de Dom Bosco, está hoje em 137 países, trabalhando com rádio, no meio da comunicação, trabalhando com colégio, com obras sociais, com oratório, colégio tanto particulares, certo? Como faculdade, universidade, como também colégio público. Nós temos filantropia. Nós temos hoje aqui mais próximo da gente em Jaboatão, alguns conhecem Jaboatão, nós temos uma escola em Jaboatão que atende 635 adolescentes, crianças e adolescentes, até o nono ano. E essas crianças é uma escola filantrópica da inspetoria, que tem a mesma estrutura que tem os nossos colégios salesianos. Mesmo material, fardamento, a mesma linha. Só que ali são só as crianças pobres da periferia de Jaboatão. Aí se torna a nossa filantropia. São os preferidos de Dom Bosco. São as crianças mais pobres. Então, só para a gente introduzir esse primeiro momento nosso. Hoje eu não vou dar uma palestra a vocês, vamos conversar um pouco, certo? Acho que se fosse conversar sobre Dom Bosco, passaria com vocês acho que o resto da tarde e entraria pela noite. Mas vamos só conversar um pouquinho dos pontos que eu queria partilhar com vocês. Gostaria muito, pena que a escola, os meninos não subiram hoje também. Mas mesmo assim vou passar para vocês. Primeiro momento, a gente precisa conhecer um pouco quem foi esse grande santo, São João Bosco. Mas foi um pouquinho da sua origem. Primeiro momento, falar um pouco sobre Dom Bosco, sobre sua origem, certo? E no finalzinho, eu vou deixar falar um pouquinho, refletir com vocês sobre os valores salesianos. Eu não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho, em algumas reflexões de vocês, sobre os nossos valores enquanto salesiano. Não só do salesiano, mas salesiano, todos aqueles que fazem parte da nossa família salesiana, temos uns valores próprios que somos convidados a vivenciar, a viver e a colocar em prática no dia a dia. Então vamos trabalhar um pouquinho isso e fechar apresentando a vocês um pouquinho como anda a nossa caminhada enquanto salesiano no mundo, no Brasil, na inspetoria, e apresentar no finalzinho, começando, né? O primeiro foi ele, São João Bosco, que fundou a congregação, e nós celebramos dia 16, né? 16 agora passou, 210 anos do nascimento de São João Bosco, mas a congregação tem vários anos já e vem caminhando, vem nessa luta, trabalhando nessa evangelização. E no final a gente apresenta para vocês, principalmente quem não viu ainda, não conheceu, e é o atual, o 10º sucessor de São João Bosco, ok? Mas eu queria convidar vocês para a gente começar cantando esta canção. É simples, bem conhecida, mas que a letra dela nos traz muito para o nosso dia a dia e a nossa reflexão. Ela é assim: houve um homem chamado por Deus, que foi grande no meio dos seus. Seu caminho foi profetizado e na vida amado, por onde andou. O seu nome é bandeira de fé, pai e mestre do jovem já é. Depois dele seus filhos serão nesse rico chão. Semente de amor, vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, vem trazer-nos teu sorriso, seu olhar amigo, seu imenso amor. Juntos, vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar. Sua audácia seja agora nossa vez e hora de participar. Hoje a luta do povo latino é a busca de um mesmo destino, uma civilização do amor, onde o valor seja a comunhão. Com Dom Bosco isto aconteceu,
É milagre que se ofereceu, hoje vidas serão transformadas, se forem amadas do jeito de Deus. Vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, vem trazer nos teus sorrisos, olhar amigo seu imenso amor. Vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, sua audácia seja agora nossa vez e hora de participar. Dom Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815. Hoje, esses dias, nós celebramos os seus 210 anos do nascimento de São João Bosco. Aqui é só para a gente ver um pouquinho o mapa, certo, da Itália, como também de Turim, certo? Mais ou menos fala um pouquinho do povoado onde São João Bosco nasceu, hoje numa belíssima cidade, mas antigamente era uma pequena cidade no interior da Itália, né? E essa aqui hoje é a belíssima cidade de Turim, onde São João Bosco ele nasceu. É uma cidade muito próxima também de Gênova, a gente vai ver, não vê agora, mas talvez futuramente a gente possa ver também um pouquinho sobre Madre Mazzarello, né? Dom Bosco, junto com Madre Mazzarello, Dom Bosco fundou os Salesianos e Madre Mazzarello fundou as Irmãs Salesianas. Como vocês, não sei se vocês sabem, nós temos Juvenal de Carvalho aqui, tem um colégio em Aracati, que é das irmãs. Vocês podem olhar, a nossa é salesianos. O delas é salesianas. Então tem os padres, que trabalham com colégio, educação, e também tem as irmãs. Então nessa cidade, foi a cidade onde Dom Bosco nasceu. Uma cidade bem próxima a essa, Gênova, que é a cidade onde Madre Mazzarello nasceu. Ok? Uma família de camponeses. Dom Bosco nasceu no meio de uma família, num território, aquela cidade lá onde ele nasceu, né, a cidade camponesa, onde seus pais, Francisco e Margarida Ochiena, eram camponeses. E camponeses, que com trabalho e economia ganharam honestamente o pão de cada dia. Tanto Margarida, que a gente chama, é acostumado, vocês vão ver mais à frente, Mamãe Margarida, junto com o Francisco, eles trabalhavam na roça. E até os meninos também, São João Bosco e os seus irmãos trabalhavam também no pesado para garantir o pão de cada dia. E com esse trabalho pesado, eles começaram e construíram uma casinha, que é esta casa. Essa aqui é a casa original de Dom Bosco, que até hoje temos em Turim, mas em Recife, em Jaboatão, que já foi em Jaboatão, em Recife, Pernambuco, nós temos essa mesma réplica, esta é a réplica desta casa original lá em Jaboatão, que é o momento também onde nós temos encontro na nossa Casa da Colônia. Sempre nós fazemos um momento aqui para retornar às origens, retornar a esse berço que foi o berço de São João Bosco. Hoje também, em Lorena, eles construíram também, há uns 2 anos atrás, agora mais ou menos, que eles também construíram uma réplica desta casa também em São Paulo, em Lorena, para recordar e retomar também as origens de São João Bosco. Tem um significado muito importante, esta pequena casa onde São João Bosco nasceu. Lá em Jaboatão, hoje a gente pode entrar nela, a gente sobe essa escadinha e a gente vê, dentro dela, a gente vê o quarto, onde foi o quarto, onde Dom Bosco dormiu, tem a sala, não igual, mas é uma réplica dessa mesma casa que se encontra hoje em Turim. E o nosso querido diretor está bem pertinho aqui, bem pertinho da casa, passando uns dias de estudo e formação de espiritualidade, né? Certeza esses dias, no final do mês, ele vai começar a postar os vídeos e as fotos dessa experiência de lá de Turim. Já lá, não? Mas se a gente vai, vamos, né? Mas é um sonho, acho que todos nós temos, de conhecer a Itália, Roma, né? E também visitar lá a cidade de Turim. Padre Francisco, vocês estão chegando, eu acho que esses dias, se não viram ainda, vocês vão ver esses dias um padre, está aqui ao lado,
é um já de idade, bem altinho, ele é italiano, ele mora bem próximo também daí, de Turim, que mora aqui conosco, mas já há mais de 60 anos e está no Brasil, mas sempre volta para visitar a família lá na Itália, certo? Pronto. Vocês viram que o Francisco e Margarida são os pais de São João Bosco, e com apenas 2 anos de idade, Dom Bosco tinha 2 anos de idade quando o pai dele, o Francisco, veio a falecer. Imagine só, naquela época, não era uma família, você é uma mulher camponesa, pobre, trabalhava no pesado na roça, perdeu o esposo, praticamente era tudo que ela tinha, perdeu o esposo e com 3 filhos pequenos e com a mãe ainda para tomar conta. Foi um grande desafio. Mas Margarida, como era uma pessoa, uma mulher forte, ela consegue vencer todo esse obstáculo, vencer essa grande perca do marido, mas acima de tudo porque ela era mulher de fé. Mesmo na dificuldade, mas ela colocava tudo que ela tinha diante da presença de Deus, confiava a Deus, e Deus deu a ela a força, a sabedoria, para que ela pudesse trabalhar e cuidar e criar os seus filhos. Essa é a mãe de Dom Bosco, Margarida Oquiena, a gente chama Mamãe Margarida, né? Uma de suas preocupações mais importantes de Margarida foi educar os filhos na fé. Esses dias ontem a gente estava na reunião, eu estava observando. Aqui na igreja, aqui em Fortaleza, nós temos também, hoje, tem um movimento, as mães que oram pelos filhos. Ontem a gente estava na reunião e tinha 2 senhoras que fazem parte desse movimento, das mães que rezam pelos filhos, que é muito importante isso. Toda segunda-feira elas vêm para cá, sentam para rezar pelos seus filhos. Mas pode rezar em casa? Beleza, claro que pode. Mas onde eu sento na comunidade, né? A gente senta em comunidade junto, a oração se torna mais forte. Se torna mais forte e chega mais forte ainda até Deus. Então, Margarida era uma mulher de fé. E uma mulher que, mesmo em meio à dificuldade, a perca, ela conseguiu educar os seus filhos na fé. E olha mais ainda, ela era o quê? Ela era uma pessoa que era analfabeta, mas rica da sabedoria com a palavra, rica de sabedoria. E com a palavra e com o exemplo, amava, o que amava, né? O seu desejo era de crescer virtuosa aos olhos de Deus e dos homens. Vocês vão observar mais à frente que ela, essa mulher de fé, ela consegue educar os seus filhos, ela consegue educar São João Bosco, e mais ainda a gente vai perceber que ela foi a primeira catequista de Dom Bosco, foi aquela que educou, foi aquela que levou ele, aquela mãe que cuida do filho, 24 horas ali, certinho. E ela consegue fazer isso. Ela consegue ser a primeira catequista, preparar ele para a primeira Eucaristia, preparar ele para a confissão, e ainda leva São João Bosco para fazer a primeira confissão. E, para dar exemplo, né, é tão interessante, a mãe ela tem que ser a primeira, né? Ela foi a primeira, se confessou primeiro, em seguida, Dom Bosco foi se confessar. Enquanto criança ainda, né? Isso é muito lindo também, esse gesto de mãe, de querer cuidar, de querer acompanhar, de estar presente. E Margarida foi isso na vida de São João Bosco. E já na segunda confissão, ele já foi sozinho. Quando a mãe se preocupa, né, com seus filhos, é mais ou menos isso também. É por esse caminho, né? Primeiro eu cuido, eu estou presente. Às vezes a gente falava ontem também na reunião, né? Hoje nós temos o oratório aqui. Eu passei sábado passado nas ruas, de cima para baixo, um carrinho de som, eu e o irmão convidando os jovens para o oratório, né? Mas nem apareceu. Apareceu aqueles que sempre vêm, né? Muitos nem vieram. Às vezes nas missas a gente convida os jovens pelo outro, mas falta também incentivo da família, né? Dos pais. Às vezes não querem, né? Mas às vezes onde é uma festa pelo outro, são os primeiros. Vamos embora para a festa. Mas onde é algo que da igreja do outro, não querem saber, né? Não querem compromisso.
Dom Bosco dizia sempre esse propósito, né? Desde pequeno desde pequeno, ela mesmo me ensinou as orações. Quando já era capaz de juntar-se aos meus irmãos, mandava-me ajoelhar com ele, e de manhã e à noite, e todos juntos, rezava as orações em comum, o terço, principalmente. Recordo que ela própria me preparou para a primeira Eucaristia, eu falava antes, né? A primeira confissão, acompanhou ele à igreja, se confessasse primeiro, ao catecismo. Mas o muito importante para eu destacar é isso aqui. Ela também ensinou, Margarida também ensinou Dom Bosco a rezar o texto, né? As primeiras orações. Isso a gente podemos guardar também no coração, nosso coração, o papel e a presença de Margarida, como mãe, como educadora, como aquela que esteve sempre presente na vida de seus filhos. Na manhã do dia seguinte, o futuro santo contou um sonho para sua mãe. Ele disse: quem sabe você vai ser padre? Dom Bosco, desde criança, ele sonhava ser padre. Não foi tão fácil. Mesmo na família, eu falava antes a vocês, os dois irmãos, só um, era ele e o outro que era irmão dele. O terceiro não era irmão, era só filho do marido que a mãe criou. E esse, como era mais velho, era o mais carrasco, como se diz, né? Praticamente obrigava muito os meninos a trabalhar, tinha que trabalhar também no pesado. Se não trabalhasse, não comia, não teria o pão a partir do momento da partilha ali. Então precisava trabalhar. E Dom Bosco, todo o foco de Dom Bosco era sempre os estudos. Dom Bosco foi muito inteligente. Hoje, na faculdade, a gente fala um padre nosso, ele até, hoje é doutor em patrística, ele partilhava um pouquinho e dizia, né? O jesuíta tem uma vasta, né? Da inteligência de trabalhar com uma escola, uma faculdade, e o outro. Agostinho do mesmo jeito, Santo Agostinho, né? Mas ele disse, Dom Bosco tinha mais essa sabedoria, esse carisma com a educação, com os estudos. E Dom Bosco também tinha esse, porque desde criança ele lutava por isso, ele corria atrás da educação, atrás de livros. Ele buscava livros para ler, né? Mesmo criança, mesmo antes de ir para a escola, ele sempre tinha um livrinho, o que ele encontrava estava ali lendo. E a partir daí começou a sua vida. Mas ele também sempre, desde criança, tinha um sonho de ser padre, né? Sonhava em ser padre. Nessa história, eu estava até vendo esses dias no filme. Dom Bosco, enquanto criança ainda, ele sai de casa e vai para o centro com a mãe, centro da cidade, e lá no centro tem uma senhorinha vendendo livros, aquele livro, né? E só que ele não tinha dinheiro para comprar o livro. Aí a senhorinha diz a ele, se você subir nessa corda, como é que chama? Corda bamba, né? Isso. Se você conseguir subir essa corda bamba, caminhar direitinho até o final, você ganha o livro. Ele olha, volta para casa, porque mora mais afastado da cidade, e em casa mesmo bota a cordinha e começa a treinar. Até que ele consegue, em casa, né? No dia a dia, treinando ali, volta e faz isso aqui. Consegue caminhar, mas o sentido dele não era nada mais do que ganhar o livro, e tanto ele queria que não tinha dinheiro para comprar. Então ele conquistava a partir das suas habilidades, certo? Então é um grande homem, né? São João Bosco, ele era inteligente e esforçava em seus estudos. Sempre queria ir além. A oportunidade veio quando, com 11 anos, conheceu o padre Calosso. Ele, no dia, perguntou sobre os últimos sermões. Em relação a isso, exemplo, nas missas, eu falava antes a vocês, mamãe Margarida já ensinava ele a rezar, a se confessar, não perdia um domingo nas missas, certo? Só que sempre nas missas era diferente dos outros meninos, porque ele sempre tinha um foco no padre, né? Sempre tinha um foco no padre. E acima de tudo, esse padre Colosso, que era o padre da época, que conheceu, teve uma vez que perguntou a ele, o sermão, né? Qual foi o último sermão da missa?
E João lhe repetiu palavra por palavra. Os 2 sermões foram os mais inteiros que o padre tinha falado. Mesmo 2 sermões, ele tinha já passado, mas Dom Bosco disse tudinho. O que foi que ele tinha refletido na celebração da missa, né? Então, Dom Bosco sempre foi muito inteligente, né? O velho padre Calosso abriu-se a caminho para os estudos sacerdotais que ele enfrentou com muito esforço, a ponto de deixar o próprio lar por causa da oposição do irmão Antônio, que queria ver João trabalhando no campo. Aquilo que eu falava antes a vocês, mesmo pequeno, o sonho de João era ser padre, queria estudar, mas morava no interior, era muito difícil. E o irmão era muito carrasco. Esse irmão era irmão por parte de pai só dele. Era muito carrasco, porque queria que João fosse trabalhar. E João queria estudar. Então, a partir daí, Adriano foi mesmo. Mesmo criança ainda, acho que 11 anos de idade, ele sai de casa, pega a trouxinha de roupa dele, sai de casa e vai em busca na cidade de um abrigo, para desse abrigo ele ficar e procurar estudar. É daí que ele encontra o padre João Calosso e dá todo esse suporte a ele, especialmente nos estudos e também para o sacerdócio. Já como seminarista em Chieri, fundou a Sociedade da Alegria para reunir os jovens da cidadezinha. A Sociedade da Alegria, hoje nós não temos aqui em Recife, em Jaboatão, nós temos 2 grupos em Caetés, que é a Sociedade da Alegria, mas nós conhecemos como Amigo de Domingos Sávio. É a mesma Sociedade da Alegria, um jovem adolescente que se reúne no final de semana, um oratório, mas ele tem aquele momentozinho de se reunir só mesmo para brincar, correr, rezar, esse momento muito importante. E Dom Bosco, já no seminário, ele cria essa grande sociedade da alegria, que até hoje continua caminhando em nossas casas salesianas. Em 41, Dom Bosco foi ordenado padre, certo? Foi ordenado padre. E depois de padre, ele continua mais ainda, certo? Exercendo como sacerdócio, trabalhando nos oratórios. Ele começa a entregar toda a sua vida para estar com os meninos, para estar com os jovens pobres, de modo especial com os jovens pobres. Eu tentei ver se eu conseguia baixar, mas não baixei. Mas depois, se você tiver a oportunidade, você pode ver também e assistir, principalmente as meninas que estão chegando. Um domingo desse, à tarde, mais livre, e quiser assistir, tenta colocar lá o filme de Dom Bosco, certo? É muito bonito. É cansativo, porque é um pouco longo, mas você, quando começar a assistir, você vai se apaixonar e vai querer assistir mais ainda até o final. É muito lindo a história de São João Bosco, viu? Especialmente a doação dele, a entrega dele para estar com o jovem, para estar com a juventude. E no dia, esse aqui é outro fato muito importante, é aqui que se inicia a missão salesiana. No dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, é o início do oratório festivo, certo? É onde Dom Bosco começa o oratório salesiano em uma sacristia com uma jovem criança. O oratório é um espaço, nós temos também aqui na nossa casa, todos os sábados à tarde, nós abrimos a porta das nossas casas, do nosso colégio, para acolher as crianças, o jovem que queira brincar, tem momento de formação, momento de oração, boa tarde, momento de formação, tem algumas oficinas, depois tem recreação, esporte, jogar, correr, pular, gritar, e a gente termina com um lanche bem especial, reforçado, todos os sábados. Esse é o oratório salesiano, certo? E começou no dia 8 de dezembro com um único menino na sacristia de uma igreja. Vamos estar celebrando a missa, e aparece um danadinho do menino lá, só que o sacristão, você sabe, toda igreja tem um sacristão que fica de olho, né? De olho em tudo ali. Só que o menino chegou, o sacristão começou a se assustar logo com ele e ficou assustado do que é que ele estava procurando na igreja ali. E querendo, você tem olhado ali, tem a foto lá, querendo tanger o menino para fora, né? Tanger o menino para fora da sacristia.
Aí Dom Bosco, não. Dom Bosco chamou, tangeou ainda para fora. Dom Bosco chama ele de volta, vem cá. Perguntou se o menino sabia rezar, ele não sabia. Perguntou outras coisas, o menino não sabia. Aí perguntou ele, você sabe assoviar? O Dom Bosco perguntou a ele, logo, o sorriso dele do menino já subiu. Aí então ele disse, pronto. Então, já ganhei o menino, já conquistei uma criança. E a partir daí surgiu o oratório salesiano. E hoje, em todas as nossas casas, nós temos essa experiência também, graças a São João Bosco, graças à missão dele. Então, para nós também, é no dia 24, dia 16, no dia 8 de dezembro, para o salesiano é um momento de festa, porque é o momento onde surgiu a missão salesiana, o oratório, a congregação salesiana, a partir daquele dia 8 de dezembro, com a Ave Maria que Dom Bosco rezou na sacristia. Bartolomeu Garelli. Pronto. Dom Bosco e Bartolomeu Garelli trocaram as palavras mais suficientes para que o padre perceba o quanto ele era órfão, necessitava de sua ajuda. Não sabia nada, mas acima de tudo aprendeu a partir de querer saber assoviar. Então essa é a missão de São João Bosco. Pode passar isso. Pronto. Dom Bosco também trabalha com oficina, né? Dom Bosco a missão de Dom Bosco é trabalhar com oficina, ensinar, acolher os meninos para a pintar, a desenhar, a fazer móveis, essas coisas. Trabalhar com oficina mesmo. Jamil, né, tem experiência no sangue, na vida, na história dele. Na escola Dom Bosco, a gente tinha o berço, nossa inspetoria era em Recife, o berço das oficinas de Dom Bosco. A gente olhava naqueles campos, não sei se mais alguém conhece lá. Conhece? Conhece, né? Antigamente, hoje praticamente acabou, é construído um grande supermercado. Mas a gente olhava assim, acho que tinham 6 campos, não era, Jamil? 6 campos gramados. 6 campos gramados e toda rodeada de oficinas. Tinha mecânica, tinha a gráfica, Dom Bosco, tinha panificação, maçonaria, tornaria, tinha tudo. Gente, olha, você olhava, era um campo, né? Era maravilhoso. Tanto durante a semana, nos finais de semana, esses campos, todos os campos eram lotados de crianças no oratório. Eu lembro que quando eu morei lá, era bem pesado. Padre João Carlos, muitos de vocês conhecem, muitas vezes os meninos ameaçavam até matar Padre João Carlos. Porque como era menino, as pessoas vinham de favelas, de gangue, aí começava a brigar. Aí tem vezes que um puxava a arma, um puxava a faca. Aí o Padre João Carlos puxava, escondia lá dentro. Tinha escondido. Perdão. Tinha que esconder. Tinha que esconder, se não escondesse, acontecia algo pior. Mas mesmo assim, a gente se separava, conversava, acalmava, e graças a Deus nunca teve nada muito grave, né? Mas era uma experiência linda, gente, muito linda mesmo. Essa experiência que Dom Bosco teve com os meninos, de ensinar a maçonaria, de ensinar a jogar, a brincar no oratório. Dom Bosco foi também às cadeias, visitar os presos, aqueles jovens que estavam presos, conquistar cada um daqueles jovens, conquistar também os diretores dos presídios, para tirar aquele jovem, levar aquele jovem para a missão, para passear com ele. Naquela época, pensando que era mais difícil ainda, mas Dom Bosco entregou toda a sua vida para estar no meio do jovem, para estar no meio da juventude. Isso é lindo demais. Eu acredito que se a gente fosse partilhar, a gente ia partilhar aqui a tarde toda e a noite, não cansava de parar de falar essa beleza e a grandeza que é essa missão salesiana. Dom Bosco acreditava na situação daqueles garotos e seria aqueles garotos que não seria resolvida com repressão. Pensava que era preciso prevenir e não reprimir. Foi assim que iniciou a proposta do oratório. Eu falava antes, né? Um espaço em que os meninos podiam ter um ofício, brincar e seguir o caminho do bem por meio da religião. É isso que acontece até hoje nos nossos oratórios salesianos. Dom Bosco também foi um inovador ao defender uma pedagogia que colocava o educador como um companheiro incentivador no processo de aprendizagem da educação. Ele indicava o pátio como o melhor lugar para que os educadores estivessem com os alunos.
e pedia que os seus professores tivessem confiança na juventude. Isso aqui é lindo demais, a partir do sistema preventivo de Dom Bosco, né? A gente sabe que hoje, né, Jamil, não se pode, não posso, exemplo assim, não posso obrigar você a estar no pátio com as crianças. A gente não pode obrigar nenhum funcionário, nenhum professor a estar no pátio com as crianças. Mas se você verdadeiramente veste a camisa de Dom Bosco, a camisa salesiana enquanto educador, eu não preciso, Jamil vem me pedir um exemplo. Eu posso muito bem tirar um tempinho para estar no meio dos jovens. A gente, assim, poucos, mas hoje ainda encontramos poucos professores que ainda vivem isso aqui. Essa experiência da assistência à presença é muito importante. Estar presente no meio dos nossos jovens, dos nossos destinatários. Muitos não querem. Não. Muitos professores, principalmente, né? Meu intervalo é para eu estar na minha sala lá, descansando do outro. Eu lembro, ano passado, 2023, eu em Recife, muitos professores nossos não terminavam lá, tocavam o sino para o recreio, só ia no banheiro, saía e ia jogar os meninos na quadra. Jogava, no finalzinho, tomava água e voltava para a sala de novo. Essa é a experiência do Dom Bosco, né? Da assistência à presença, de estar no meio do jovem, certo? Que é muito importante essa assistência à presença. E essa aqui, acima de tudo, olha, a assistência à presença de Dom Bosco, ele fala, se baseia simplesmente nisso aqui, num tripé, no banquinho, na razão, religião e no amor. É um amor educativo que é amor e violência. O jovem São Domingos Sávio foi o primeiro fruto do sistema preventivo. Domingos Sávio, esse jovem também aqui, é um exemplo de santidade, e hoje nós temos também ele como um dos santos mais jovens da nossa igreja, né? Pode passar um pouquinho isso aí. Pronto. Esse aqui, eu falava no início a vocês, certo? Dom Bosco foi aquele que cuidou, de modo especial, dos salesianos. Naquela época também, os padres, né? Dom Bosco, ele cuidava, não tinha oratório, mas era só para os meninos. Só para os meninos. Cuidava somente dos meninos. Só que com o tempo, ele foi percebendo também que as meninas estavam como órfãos, né? As meninas não podiam participar do oratório, não podiam estudar, estar junto com os meninos. E o que fazer para arrumar algo e pudesse acolher as meninas? Foi daí que ele encontrou essa santa aqui, Madre Domingas Mazzarello, e ela já era religiosa, é filha de Maria, e a partir dali, junto com ela, Madre Mazzarello começou a trabalhar com as meninas. Com a colaboração de Madre Domingas Mazzarello, ela fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Ela já era religiosa, tinha um instituto, mas não era tão reconhecido como esse, e a partir daí fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e começou a trabalhar com as meninas. Dom Bosco trabalhava com os meninos e ela trabalhava com as meninas. Há muito tempo, eu não sei se Jamil alcançou ainda aqui no Brasil, quando os salesianos trabalhavam só com os meninos. Não, né? Depois. Mas o padre Francisco conseguiu alcançar, quando ele chegou ao Brasil, os salesianos, colégio salesiano, era só menino. Não podia, não podia nem professora. Tinha que ser professora, tinha que ser homem e desse aula para os meninos. E a partir daí, ela surgiu, não só a nossa, né? Mas muitas congregações também eram assim. As congregações femininas trabalhavam só com meninas. O capuchinho, jesuíta e outros, menino, e o feminino, as irmãs trabalhavam com as meninas. Depois de muito tempo foi mesclando um pouco, foi mudando, e hoje trabalhamos em conjunto. Meninos e meninas, como também as irmãs trabalham, qualquer um desses colégios também, meninos e meninas. Certo? Mas é só mesmo para ter um olhar, tanto para os meninos, olhar específico, como também Mazzarello tem um olhar específico para as meninas. Dom Bosco faleceu no dia 31 de janeiro de 1888. Ele estava com 72 anos de idade. Dom Bosco dedicou até seu último suspiro aos bens do jovem. Até meu último suspiro em favor do jovem, pelos jovens pobres.
Então, toda a vida de Dom Bosco foi pela juventude, voltada pela juventude. E, de modo especial, os jovens mais pobres da nossa sociedade. Ele foi beatificado santo, né? Foi beato no dia 2 de junho de 29 e canonizado santo no dia 1º de abril de 34. Centenário de sua morte, o Papa João Paulo II declarou pai e mestre da juventude. Então, São João Bosco, ele é conhecido na igreja, reconhecido, né, pelo Papa João Paulo II como pai e mestre da juventude. Não só da juventude salesiana, mas da juventude da nossa igreja. Esse ano, isso é muito interessante também, certo? A primeira expedição missionária salesiana foi enviada por Dom Bosco, da Itália, para a distante, né? Patagônia, isso na Argentina. E depois celebramos 150 anos da primeira expedição. Esse ano nós estamos celebrando 151 anos da primeira expedição missionária. Depois da fundação da Congregação Salesiana lá na Itália, o primeiro grupo que saiu em missão foi esse aqui para a Argentina. Saiu da Itália para a Argentina e depois daí foi se estendendo e veio até também ao Brasil, tá certo? Vamos ter aqui, ó. Em 83, o primeiro grupo de salesianos chegou ao Brasil em 83. Eram 7 sacerdotes, coordenado pelo inspetor Padre Luiz Lasanha. Certo? Então é mais ou menos isso aqui, para mostrar um pouquinho da missão salesiana, da presença do salesiano no mundo inteiro. Tem? Esse aqui é o Dom Bosco, certo? Nosso fundador. E esse aqui é o nosso reitor mor, que é o superior geral, que é o sucessor dele. Depois de Dom Bosco, até chegar isso aqui, já vieram, certo, 9 inspetores, reitor mor, certo, que assume a missão de coordenar, de acompanhar toda a congregação salesiana espalhada no mundo inteiro, nos 137 países. Cada país tem seus conselhos, suas inspetorias, seus regionais. Então, tudo isso forma, junto com ele, o Padre Fábio, forma a nossa congregação e forma também o Conselho Geral. Nós vamos receber, já um pontapé também, né? Nós vamos receber na primeira semana de outubro, vamos receber aqui na nossa casa, vamos passar a semana, uns 4 dias conosco aqui, o Padre Gabriel. O Padre Gabriel, ele é o visitador responsável pela América Latina, que já está aqui no Nordeste visitando as nossas casas. Ele vem aqui a Fortaleza, conhecer a rádio, conversar com vocês, conhecer a comunidade salesiana, conhecer a paróquia, conhecer o colégio. Isso é muito importante. Atualmente ele está no Bongi. Esses dias ele está passando esse tempo agora no Bongi. Então, essa semana. Terminando o Bongi, ele viaja, depois retorna de novo para cá. Então, é mais ou menos isso. E a vinda dele é também Dom Bosco no nosso meio. Para nós, hoje, a pessoa e a presença do Padre Magno, certo, como diretor, ele é o Dom Bosco no nosso meio. Quem responde hoje pela presença salesiana em Fortaleza é o Padre Magno, certo? Não só na rádio, como também na escola, mas também na paróquia, é toda a obra. Somos uma obra só. Então, o Padre Magno é o nosso diretor. Então, é o Dom Bosco no nosso meio. Como nós temos Padre Magno, na inspetoria temos Padre Inácio que é o inspetor, tem o Padre Gabriel, que vem aqui, vocês vão conhecer, e depois dele chega ao reitor mor, certo? Existe toda essa hierarquia, né? Mas caminhamos junto como uma única família, certo? Isso é muito importante a gente perceber esse conjunto de família, esse conjunto que caminhamos nessa mesma família ligados, né? E aqui o bonito daqui, porque é tudo uma obra só, né, Jaminho? Paróquia, colégio, rádio, tudo colado, tudo juntinho. Tem lugares que é só paróquia, tem lugares que é só colégio, a comunidade já mora em outro lugar. Natal mesmo, são 2 colégios praticamente
em lugares totalmente afastados, distantes, e os irmãos já moram em outra distância também. Então é tudo separado, bem distante. E aqui não. É tudo junto e misturado aqui, né? Então, fazemos tudo acontecer aqui. Então, isso é mais ou menos para a gente perceber um pouquinho essa importância que é ser salesiano. Eu digo a vocês, é muito bom ser salesiano, viu? Eu passei 10 anos no salesiano, estava estudando para ser padre, passei 10 anos, completei 10 anos, fui fazer uma experiência no Chile, passei 6 meses lá, aí quando voltei, eu fiquei ainda mais 6 meses em Recife, depois eu pedi um tempo, e esse tempo eu passei 10, esse tempo eu pedi, passei 10 anos fora, 10 anos fora, e há 2 anos atrás eu retornei, estou seguindo a mesma missão, mas mesmo esse tempo fora, eu passei esses 10 anos fora, trabalhando com salesiano, na paróquia, na obra social, no colégio. Então, só não morava na mesma comunidade, mas eu continuei trabalhando, morando na presença salesiana. Então, diga a vocês que vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente lutar por esse nome, lutar pela nossa missão, lutar pela nossa casa, nossa família salesiana, que é muito linda, de modo especial, né? A Rádio Dom Bosco, que vai além, né? Além das fronteiras, né? Esses dias eu estava conversando com as irmãs de Aracati, ela, Xande do céu, veja compare se essa missa volta a ser transmitida pelo YouTube da paróquia, que às vezes passa um período estava sem, né? Fora do ar. Mas assim, a gente sabe que vai muito longe, Aracati, Baturité, tantas famílias que a gente não consegue ir, mas que a Dom Bosco vai ao encontro das famílias. Isso é muito importante. Na faculdade a gente trabalhava sobre isso também, né? Isso é o meio de comunicação que vai hoje e a gente transmite enquanto família salesiana. A gente vai até a casa das famílias. Isso é muito grato. E encerrando esse segundo momento... Não, aqui, vem. Fecha aí, por favor. Que hora já é, hein? Tem tempinho ainda. Abre lá isso. Pronto, vê se abre aí. Pronto. Volta um pouquinho. Voltar. Volta um pouquinho ainda. Volta. Isso. Gente, só encerrando o segundo momento, são os valores salesianos. Certo? Eu tinha esses dias, estava preparando, o Jamil me falou, disse, meu céu. Aí eu encontrei esse material, a gente tinha trabalhado também em Recife o ano passado com os salesianos. Certo? São os valores salesianos. Alguns valores, são 10 valores que a gente não podemos deixar de lado enquanto salesiano de coração, enquanto salesiano de coração mesmo, certo? Só que esses valores salesianos, eles estão também voltados por 3 figuras que não podemos deixar de lado, que é Nossa Senhora Auxiliadora, certo? Ela sempre deve estar presente no nosso meio, na nossa vida, São João Bosco e Madre Domingas Mazzarello. Muitos salesianos, se você for sentar um pouquinho hoje, eu não sei se o Jamil sabe um pouco da história passada, mas ele sabe, muitos salesianos, principalmente os mais idosos, eles contam muito. Quando foi construir, eu acredito, não sei, mas talvez tenha sido também isso aqui. Essa mesma obra aqui, como alguns colégios nossos salesianos, quando os salesianos passavam, poxa, aquele terreno, lindo aquele terreno. Então, vou jogar uma medalhinha de Nossa Senhora Auxiliadora lá naquele terreno. E muitos salesianos, ao passar esse terreno, jogavam uma medalha de Nossa Senhora Auxiliadora. E com o tempo, passando o tempo, os salesianos conseguiam adquirir aquele mesmo terreno para construir a obra, construir o colégio. Então, muitos colégios nossos hoje, a gente tem algumas casas em alguns estados por aí, foram construídas a partir também pelas bênçãos de Nossa Senhora Auxiliadora. Até hoje. Você não viu que Padre Magno, agora na bênção, não foi? Colocou a medalhinha ali? Porque confiando, não, mas a gente confia. E a nossa confiança, a gente crê e acredita que ela lá de cima, ela intercede a Deus por nós. E a graça vem. Quando a gente pede um coração, a graça vem até o nosso encontro. Então, assim,
são alguns dos valores muito fortes. Auxiliadora Dom Bosco e Madre Mazzarello. Esse primeiro valor é a questão do valor da nossa família salesiana, é a questão da fé. Vou passar. Aceitar a Deus, confiar nele, viver em sua amizade. É o primeiro valor da nossa missão salesiana. Aceitar a Deus, confiar nele e em sua amizade. Não é um desafio, mas é um convite. A questão da fé, aceitar a Deus, confiar nele, isso é muito forte para nós salesianos. Principalmente nossa experiência salesiana. E eu digo mais a vocês ainda, eu lanço mais ainda um convite a vocês, não um desafio, mas um convite. Nós temos uma grande riqueza. Eu trabalhava numa auxiliadora, eu no início do ano começava a falar com os professores, partilhar com eles, e eu desafiava eles mesmo, viu? Eu dizia, nós temos uma grande riqueza na nossa obra salesiana aí. Eu sei que às vezes a gente chega tão corrido, nosso dia a dia, não conseguimos parar um pouquinho. Paramos na hora do bom dia, que a gente para ali para rezar um pouquinho, para refletir. Mas eu queria desafiar vocês e lançar também um convite, não um desafio, mas um convite, todos os dias ao chegar na escola, todo dia chegar na escola, e todos os dias ao chegar na nossa rádio aqui Dom Bosco, faça experiência, não por mim, mas por você mesmo. Ao chegar, confiar nele, confiar em Deus. Dê uma passadinha na capela do Santíssimo. Não precisa dizer nada, não precisa gritar, rezar, não. Olha lá para ele só. Dá só um bom dia, Senhor. Às vezes você está de casa, a cabeça está desse tamanho, tem dado amanheceu assim a barriga para trás, deu uma brigada com o velho em casa, o namorado do outro. Às vezes alguma coisa não está dando certo. Às vezes nós não estamos bem. Eu preciso estar bem para transmitir também o bem para outra pessoa que trabalha comigo. Porque se eu não estiver bem, né, Jamil? Eu não consigo trabalhar bem. Eu não consigo fazer com que o bem possa chegar até outra pessoa que está ao meu lado. E para o salesiano, para um dos valores salesianos, nós precisamos estar bem para atender bem as pessoas e transmitir mais ainda o bem para outras pessoas. Porque se eu não estiver bem, eu vou transmitir aquilo que eu estou para outras pessoas. Então, a capela aqui, às vezes eu costumo dizer lá, mas eu sou evangélico, sou protestante, graças a Deus. Você pode ser até do candomblé. Ali a capela é um lugar de oração. Se você não quer ver os santos, não acredita nos santos, fecha os olhos, ó. Se você fechar os olhos, você vê o seu Deus lá. Pronto, conversa com ele ali, olha. 1 minuto só. Bom dia, Jesus, boa tarde. Me entrega meu dia. Você vai ver que teu dia será um dia diferencial. Vai ser um dia diferente. Porque você vai estar começando na presença de Deus. Você vai estar enfrentando todas as dificuldades do dia e reabastecida para enfrentar o dia que vem à frente. Então isso é confiar nele e viver em sua amizade. Deixar que ele possa viver em você. Então assim, a partir de amanhã, se a gente não fazemos isso, tentar fazer aos pouquinhos, dá só uma passadinha lá rápido. Minha horário está... Mas mesmo, corre um pouquinho que dá tempo. Você vai ver que isso vai ajudar muito assim, a gente a trabalhar melhor. Tem gente que passa na capela todos os dias, quando vai abrir as portas, a porta das salas, sabe? Mas nem dia assim, na paradinha lá, né? Tem dia que passa todos os dias lá na capela lá, mas dá uma passadinha só assim, bom dia, Jesus. Gente, vai ajudar muito vocês, tá certo? Outro ponto aí. Alegria. Pode passar. Alegria é a expressão de esperança, sinal de um coração que ama Deus e sente amado por Ele. Gente, é outro ponto que não pode faltar na nossa casa. Não só na escola, mas na rádio, na paróquia.
na obra social, em qualquer lugar, qualquer ambiente, nós não podemos faltar essa alegria. Porque a pedagogia salesiana é a pedagogia da alegria. Nem que eu possa brigar hoje no meu setor, mas depois lavo o rosto, dou uma limpadinha, passo um retoquezinho e a alegria tem que estar lá em cima. Eu preciso transmitir esta alegria para as outras pessoas. Principalmente em um lugar que chega muita gente. Às vezes chega gente até pesada, viu? Porque eu digo a vocês, às vezes já passei em um momento também até você sente aquilo carregado. Mas se você não estiver cheio de Deus, o que vai ficar em você é aquele peso e chega às outras pessoas. Então, tu precisa estar sempre alegre, guardar isso. A pedagogia salesiana, a pedagogia de Dom Bosco é a pedagogia da esperança, a pedagogia da alegria. É por isso que nas nossas casas não pode faltar uma bola. Pode observar, no oratório, na hora do nosso intervalo, quando larga, tocou para ir embora, os meninos de ir para casa, não, eles vão para a quadra jogar bola. É até engraçado, eles são ao contrário, né? Quando a gente toca para ir para casa, tem que correr para o portão para ir para casa. Eles são ao contrário, os meninos. Quando toca, eles vão pegar a bola para ir para a quadra jogar. Aí tem que estar gritando, chamando para ir embora. Mas é a alegria salesiana. Essa é a alegria salesiana. É a questão da música. Não pode faltar uma música na nossa casa. Você vê que nos intervalos, quando toca para começar as aulas, sempre tem uma musicazinha. Sempre tem que ter. Claro, não vou botar qualquer música, mas vê qual é a letra e vou tocar e boto uma musicazinha para tocar na hora do intervalo, na hora da acolhida dos meninos, onde for saindo também, largando para casa. Isso é muito importante a gente guardar em relação a isso. A fé e a alegria. É o rosto da nossa santidade, né? A alegria é o rosto da nossa santidade salesiana. Outro valor também importante, amor à vida. Pode ler? Pode ler? Pode ler? Vamos ler junto? Pronto, o cuidado da vida é cuidar e respeitar, defender a vida. Eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso respeitar a minha vida, mas também preciso cuidar e respeitar a vida de quem está ao meu lado. Às vezes eu chego no trabalho, eu digo a vocês, eu olho, eu já observei também, até aqui no colégio também, viu? Se a gente passa por você, parece que passando por uma pedra. Gente do céu! Custa você dizer assim, bom dia, boa tarde. Isso é cuidar da vida. Pessoa mal amada, sabe? Que chega no trabalho, entra seca, sai vazia. É triste isso. Eu já observei isso na paróquia, aqui no colégio, pessoas que, às vezes, meu Deus do céu, é muita amargura na vida. Nada demais, é a alegria, cuidar da vida, cuidar, respeitar e defender a vida, é essa alegria salesiana, é dar um bom dia à pessoa, é dar uma boa tarde, é acolher as pessoas. Isso é viver a vida. Mas a pessoa que se fecha no mundo dela, fala só com quem quer, não, é errado. Eu digo a vocês, eu enfrentei uma grande dificuldade no início do ano, quando eu cheguei na faculdade. Imagina você chegar numa sala com 38 alunos, você chegar, um CD de supetão, né? Caiu naquela sala e todo mundo já, seus grupinhos fechados, né? Você chegar lá, todo mundo na sua cara, você sozinho no mundo, esse misericórdia. O que é que eu estou fazendo aqui? Nos primeiros dias, para mim, foi uma loucura. Mas assim, aos pouquinhos, porque eu digo a vocês, viu? O brasileiro, graças a Deus, ele é muito espontâneo, aberto, né? Muito acolhedor. Quando eu morei no Chile, eu morei no Chile 6 meses, eu e o Judá, sofremos muito por conta disso. Os próprios irmãos salesianos eram tristeza. A gente tinha mais abertura com o pessoal da faculdade do que com os próprios irmãos de casa. De conversar, de entender, de nos ajudar. De casa tudo se achava. Porque o brasileiro é isso, ele sabe tem um jeitinho diferente. Onde chega, faz amizade, começa... Daqui a pouco você está abraçando todo mundo. Isso é a nossa cultura. Se você não fizer isso, você não consegue caminhar e crescer na vida. Isso aconteceu muito conosco lá. E hoje na faculdade, eu digo a vocês,
Graças a Deus a gente se dá, a gente conversa, a gente brinca, os trabalhos juntos, a gente dividimos já os grupos, a gente partilha em grupo. Então, assim, já estou interagindo bastante com esse grupo. Então é muito importante isso, a gente viver essa experiência de respeitar e defender a vida. Honestidade. Juntos. Buscar. Isso é muito importante também de guardar no nosso coração, no dia a dia, nas nossas reflexões, a gente sempre nos perguntar em relação a isso, será que eu estou seguindo isso? Será que eu estou procurando buscar e amar a verdade? Será que eu estou procurando atuar com justiça e transparência em tudo aquilo que eu faço na minha vida? Isso é no trabalho, na minha família, na minha casa, num grupo da igreja. Eu preciso muito colocar isso em prática. Respeito. Juntos. Reconhecer. Isso é muito importante também, a partir do respeito, né? A gente saber respeitar. Se eu quero ser respeitado, eu preciso também aprender a respeitar o meu próximo, quem está comigo. Respeitar as limitações. Cada uma pessoa, mesmo no meio ambiente, na recepção, lá na copa, lá na minha sala, eu preciso aprender a respeitar as limitações de cada um, certo? Mesmo respeitando as limitações, eu preciso estar em conjunto e saber que vou caminhar junto como família ali. Se eu vou viver com você, eu preciso te respeitar para também ser respeitado. Se eu não consigo respeitar, eu não posso cobrar respeito de você. Eu preciso respeitar primeiro para que eu seja respeitado pelo próximo. Espírito de família. Juntos. Viver as relações interpessoais buscando o bem de outros. É isso que a gente falava antes, né? Nós, enquanto inspetoria, enquanto salesiano, no dia a dia, precisamos muito buscar vivenciar esse espírito de família, esse respeito, buscar sempre o bem do outro. Isso é muito importante. Isso a gente acha sempre, tanto nas nossas conversas, se a gente vai a Recife, algumas formações salesianas, sempre a gente volta a esse ponto, né? Sempre precisamos muito vivenciar esse espírito de família, sempre estar buscando o bem do outro, né? Solidariedade. Juntos. Gente, é triste quando às vezes a gente fica observando esse ajuda, né? E colaboração. Eu não vou ajudar no clube de ouvinte, às vezes o clube de ouvinte está lá nas alturas, um exemplo, né? Aí eu não vou ajudar porque não é a minha missão de estar ali. Eu não vou ajudar na portaria porque não é a minha missão de estar na portaria naquele momento ajudando. Eu não vou ajudar na Copa, amanhã tem um café da manhã especial. Eu não vou ajudar porque é a missão dela, então ela se vire sozinha para fazer o café e preparar lá. É tão lindo. Eu observo às vezes ela, né, feito um peão, né, rodando quando tem algum evento, procurando as coisas, organizando, pegando, fazendo, trabalhando, ajudando, partilhando. Isso é muito importante. Isso é isso aqui, ó. Ajudar e colaboração uns com os outros. Não está esperando. Acho tão bonito quando vocês vão na caravana, né? Um pega a mala, bota a mala lá, outro vai buscar. Que mala é essa? É a mala da caravana. Então é isso, viver essa experiência do espírito de família, essa partilha junto, em conjunto, que nós vivenciamos no dia a dia. Isso é muito importante. Não esperar só por Jaminho, não esperar só por ela, não esperar só por ele, mas ter uma iniciativa. Eu digo que essa experiência própria minha também. Eu não consigo ver algo parado. Às vezes, sábado, chegou um monte de arranjo para a igreja. Tem um casamento no domingo, na sexta, no sábado chegou. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho que ajeitar esse arranjo todinho, misericórdia. Passei a manhã toda na igreja, arrumando. Aí depois chegou um, chegou o Mike, chegou outro, chegou a Ana Lúcia, né? Ah, aquele jeito dela, eu quero uns dois levar para a minha capela. Me ajudou também lá e levou também para a capela dela. Mas assim, você dá as mãos e um ajuda o outro, e assim acontece realizar. Certo, gente? Está acabando. Responsabilidade.
Assumir. Pronto, isso é um dos também dos. E não se requer muito a gente refletir no dia a dia, né? Esse assumir as consequências dos nossos próprios atos e decisões. Paz. Se eu estou em paz, se estamos em paz, conseguimos viver em harmonia, né? No dia a dia, na nossa missão. Ainda tem? Cidadania. Participativo. Ok, o que mais? Gratidão. Gratidão. Virtude que aprofunda da sua raiz na fé, atitude cristã salesiana. Isso aqui é muito importante, né? Nós temos, no final do ano, vocês duas estão chegando, né? No final do ano a gente tem também essa grande, viver essa experiência. Eu não sei como é na rádio, se tem momento também de gratidão. Tem também, né? Tem? Pronto. É um momento muito forte nas nossas casas salesianas, colégio, obra social, a gente parar um pouquinho e vivenciar essa experiência mesmo, de aprofundar as raízes da fé, da atitude cristã, salesiana, de saber agradecer às pessoas com quem vivemos no dia a dia, a pessoa do diretor, que é o primeiro animador da nossa obra social, do nosso colégio, da nossa rádio. É o momento de a gente dizer assim, muito obrigado. O nosso companheiro, o nosso vizinho, o nosso amigo que está trabalhando também, parar um pouquinho naquele dia e dizer assim, obrigado por essa convivência, essa experiência de fraternidade que vivenciamos durante o ano todo. Isso é aprender também a vivenciar essa experiência da gratidão, do agradecer por tudo.